Uma integração definida pode ser vista como o cálculo da área sobre uma curva dentro de um intervalo. Isto é, ao se calcular uma integral definida de uma função, o valor obtido é o valor que representa a área sobre essa curva. Ver S, definição de integração definida no intervalo estabelecido. Então vejamos o que na verdade ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós temos uma função, tá? E essa função ela está descrevendo tem esse comportamento aqui, f de x, uma função qualquer, tá? Achar a integral desta função significa determinar esta área aqui, ó. E esta área, ela será delimitada nos pontos A e no ponto B. Nós dizemos que é uma função definida, né? Ou seja, é uma integral definida, porque ela tem um limite superior, nesse caso representado pelo B, e um limite inferior, nesse caso representado por A. Então são ambos valores numéricos. E é uma integral definida porque nós estamos trabalhando com a área dentro desse intervalo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver uma atividade em que nós vamos ver uma aplicação prática do que significa a integração, o que significa um limite superior, o que significa um limite inferior e os passos para a integração desta função. Neste caso aqui, representado por uma função qualquer, f de x. Vejamos. Então, olha o que acontece aqui, ó. Supondo que o custo de manutenção de um veículo, representado pela letra M na função, em reais, seja uma função crescente em relação ao tempo, em anos de uso, dada pela função M em função de t, ou seja, o custo da manutenção está em função do tempo, que é igual a 600 mais 20t vezes 20 vezes t elevado ao quadrado. E o t está representado aí em anos. Tá? Então vamos ver o que significa essa integração e qual é a aplicação dessa integral no nosso exemplo. Então vejamos, ó. Desta forma, o custo de manutenção durante o primeiro ano do veículo seria calculado como? Então esse M, o T está representado no primeiro ano. Tá? O que significa esse limite? O limite inferior e o limite superior. Esse T igual a zero, ele está representando o quê? Está representando o veículo como sendo no ato da retirada. E este 1 aqui está representando um ano de uso. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse custo de manutenção, na verdade, será representado por esta área aqui, ó, que está aqui dentro. Nós vamos determinar o custo dessa função através da integral, vamos representar o custo de manutenção do veículo através da integral da nossa função. Então, nós vamos pegar a nossa função, vamos fazer a integral e vamos achar. No primeiro ano, foi de 606,67 esse custo de manutenção. Tá? Então, essa aqui já está resolvida, esse primeiro ano aqui. Agora, nas atividades, nós vamos ter que verificar como que a gente vai determinar esses outros custos de manutenção. É isso que a gente vai fazer agora. Então, essa primeira atividade diz o seguinte: usando a aplicação da área sobre uma curva, responda às questões abaixo. Primeiro, justificando com cálculo, né? Então, a letra A. Calcule o custo de manutenção desse veículo durante o segundo ano de uso. Durante o segundo ano de uso. Então, vejamos. Quero que vocês observem aqui comigo que este
o primeiro ano já foi calculado. Deu 606,67. O que significa dizer? Significa dizer que esta área aqui, ó, do primeiro ano, deu uma área de 606, certo? Que para nós, neste caso, nesse exercício, ele está sendo representado como o custo de manutenção. O que é que nós faremos agora? Nós vamos ver este segundo ano aqui, ó. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que achar a área que está representada aqui e verificar que esta área será o nosso custo no segundo ano, né? O custo de manutenção no segundo ano. Então, para que eu consiga descobrir isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a integral desta função, tá? Então, eu vou copiar novamente a minha função. M aqui em função de t é igual. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a função que é 600 mais 20t elevado ao quadrado. Nós vamos pegar e vamos fazer a integral desta função. Nós vamos fazer uma integral definida, tá? Em que o limite inferior será o quê? O limite inferior será o 1. Por que é o 1? E o limite superior será o 2? Porque é neste intervalo que está acontecendo a nossa avaliação, tá? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vou colocar aqui, ó. Então vou colocar até de outra cor, né? O símbolo da integral. E essa integral, então, ela vai começar em 1 e vai até o 2. E aqui nós vamos fazer a integral dos 600 mais 20t ao quadrado. Mas como que nós vamos integralizar isso? Nós vamos integralizar de partes. Quero que vocês observem comigo esse 600. Esse 600 aqui, ó, eu posso escrever ele desta forma. Lembrando que agora eu não vou colocar o símbolo da integral, mas eu estou trabalhando com ela nesse momento. Então veja bem o que acontece aqui. Esse 600 que parece estar sozinho, que parece não ter uma variável aqui, nesse caso t, na verdade ele tem. Ele tem, só que para não aparecer, nós fizemos t elevado a zero. Por que t elevado a zero? Porque qualquer número elevado a zero vale 1. Então, se eu escrever 600 ou 600 vezes t elevado a zero, isso é a mesma coisa. Isso significa o mesmo valor, tá? E agora eu continuo aqui, ó. Então, mais o que? Esses 20t elevado a 2. Como eu vou fazer a integral deles, tá? Vou fazer essa integral. O que significa integral? Qual é a regrinha prática aí para a gente resolver esse problema? Enquanto na derivada nós diminuíamos uma unidade do expoente, agora na integral nós vamos somar uma unidade. E o resultado desta soma, nós vamos dividir o valor por essa soma. Como assim? Acompanhe comigo aqui, ó. Veja bem. Então vai ficar 600, agora o t elevado a zero. Vamos fazer até de outra cor aqui, ó. Fica bem claro. T elevado a zero. Ali, enquanto na derivação a gente diminuía, na integração nós vamos somar. Perceba, quanto que é 0 mais 1? 0 mais 1 é 1. Esse resultado da divisão nós vamos colocar como denominador. Perceba, como é uma multiplicação, então basta eu colocar embaixo desse 1. Tá? Da onde surgiu esse 1?
do 0 mais 1. E a integração, nós somamos o expoente mais 1. O resultado dessa soma, nós colocamos como divisão. Agora, mais 20t elevado ao quadrado. Agora, o que eu faço aqui? Eu adiciono 1 e divido por quem? 2 mais 1, 3. E agora sim, agora eu vou ajeitar aqui a minha conta, tá? Então, esse custo em função do tempo representado por essa integral, então eu vou deixar ali direitinho, ó, 600 t 0 mais 1, 1. Então, aqui vai ficar 600t mais 20t elevado ao cubo sobre 3. Esta é a função integral que eu integrei de 600 mais 20t ao quadrado. Certo? Agora nós vamos começar a trabalhar, tá? Então eu tenho que lembrar que o quê? Existe um limite superior e existe um limite inferior. O limite superior é 2, o limite inferior é 1. Por que é importante saber isso? Porque agora eu vou começar a trabalhar com esses valores aí, tá? Em que, num primeiro momento, eu vou substituir no lugar do t, na primeira parte eu vou substituir por 2, menos, daí vou montar novamente a minha função e no lugar do t eu vou substituir por 1, tá? Então, veja, acompanha aqui, ó. Então, vai ficar 600 vezes, no lugar do t, agora eu vou colocar o 2, mais, porque é o limite superior, 20 vezes, quem é o t? O t, nesse caso, vale 2 elevado ao cubo sobre 3. Fechei. Agora, menos, agora eu vou substituir na função o 1, o limite inferior. Então, vou abrir novamente aqui. Vai ficar 600 vezes esse 1, mais o 20 vezes, agora o 1, elevado ao cubo, dividido por 3. Fechei aqui. Agora pronto, só tenho números. Vou resolver esta equação numérica, tá? Então, 600 vezes 2, 1.200, mais... Primeiro vou elevar ao cubo, multiplicar por 20 e o resultado, então, vou dividir por 3. Então, se eu faço ali 2 elevado ao cubo, vou ter 8, vezes o 20, tá? Que vai dar 160. E 160 vou dividir por 3, vou deixar aqui por enquanto. 160 dividido por 3. Tá? Então, isso aqui eu vou deixar por enquanto e vou lá para outra resolução. Menos. Aqui, 600 vezes 1 é 600, mais 1 ao cubo é 1, 1 vezes 20 é 20, e 20 dividido por 3, vou deixar aqui também em forma de fração. Certo? Então, agora, posso tirar de dentro dos colchetes aqui, né? Então, vai ficar 1.200 mais 160 dividido por 3, menos, esse menos com o mais do 600, vai ficar menos 600, menos com mais, vai ficar menos 20
terços. Vou colocar um sinalzinho de igual aqui, porque eu vou continuar a minha conta. E agora eu posso aqui juntar aquilo que tem fração com o que não tem fração, ou tirar todo o mínimo múltiplo comum. Tá? Depende aí de cada um e do jeito da resolução. Ó, vou juntar aqui os valores. 1.200 com menos 600, então sobrou 600. Agora vou juntar aqui esses 160 com menos 20 terços. Como os denominadores são iguais, então só vou juntar os numeradores. Então, se eu tenho 60 e devo 20, eu vou ficar com, vou colocar aqui, mais os 140 sobre 3. Né? Então, agora, eu posso também encontrar o mínimo múltiplo comum, neste caso aqui. Então, o mínimo entre, lembrando que aqui embaixo existe o número 1, né? Então o mínimo entre 1 e 3 é o próprio 3. O mínimo múltiplo comum, a gente divide pelo número que está embaixo, o resultado multiplica pelo número que está em cima. Então, 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 6, 18. Então, aqui eu vou ter 1.800. Mais 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 140, aqui vai dar 140. Juntando 1.800 mais os 140, nós vamos chegar aí a um total de 1.940. 1.940. Dividindo por 3 esse valor, nós vamos chegar aí a aproximadamente, um valor aproximado de R$ 646,67. Isso é o custo de manutenção no segundo ano, tá? 646,67. Então, se eu juntar, eu tenho esse custo azul aqui. Deixa eu pegar bem certinho o valor. 646, deixa eu anotar aqui. 646 e 67 centavos. O que aconteceu lá no primeiro ano? Bom, no primeiro ano, anotei em verde, tenho 606 e 67 centavos. Tá? Então aumentou aí um pouquinho o custo, claro, né? Pelo gráfico a gente pode observar que é uma área maior, então o custo de manutenção foi um valor um pouco maior. Agora vamos prestar um pouquinho de atenção aqui na letra B. A letra B diz o seguinte: calcule o custo de manutenção desse veículo até o segundo ano de uso. Então veja bem, primeiro, segundo ano de uso, até. Então o que eu teria que fazer? Eu precisaria somar os 606,67 mais os 646,67. Somando os dois custos, eu vou ter o custo, então, total desse veículo. Tá? Então, a letra B seria só somar o primeiro e o segundo ano e pronto. Mas eu vou utilizar a fórmula só para a gente verificar como realmente a fórmula é verdadeira. Como a gente consegue verificar através da integração, a gente consegue determinar. Tá? Então, como eu já calculei a integral, e eu vou circular aqui para a gente destacar bem ela, essa aqui, ó. Essa é a fórmula que nós usamos para determinar o custo de manutenção, e vou copiar ela. O que nós vamos mudar? Nós vamos mudar o limite superior e o limite inferior. Como assim? Eu quero saber até o segundo ano. Então
a partir do momento que ele comprou, no instante 0 até o 2. Lembrando, era só somar esses dois valores. Mas vamos imaginar que a gente não soubesse esses dois valores. A gente tivesse uma conta totalmente nova. Então é isso que a gente vai fazer, só para testar a nossa fórmula, para ficar bem legal e bem compreendido. Tá? Então, para isso, eu vou escrever novamente aqui em cima a fórmula do custo de manutenção, já, né, com a sua integração. Então, eu tenho 600t mais 20t elevado ao cubo dividido por 3. Só que neste caso aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um limite superior 2 e um limite inferior 0. Tá? Porque eu quero saber até o segundo ano de uso. Então, quando eu comprei, até o final. Então, vamos usar a fórmula para ver se realmente bate os valores e se a fórmula é válida. Lembrando, nós vamos ter que primeiro substituir com o limite superior menos a substituição com o limite inferior. Então, vamos colocar aqui, ó, 600 vezes o limite superior 2, né, mais os 20 vezes o 2 elevado ao cubo dividido por 3. Essa é a primeira parte da minha conta. Menos, agora eu vou colocar aqui os valores do limite inferior, que nesse caso é quanto? Nesse caso é 0, quer dizer, no ato da compra. Então, vamos substituir só para deixar bonitinho aqui, mas a gente já sabe qual é o valor que vai dar. 0, tá? Mais 20, 20 vezes o 0 elevado ao cubo, tudo isso dividido por 3. Ok? Então, vamos lá. 600 vezes 2, 1.200 mais. Agora, nós já fizemos essa conta, né? 2 elevado ao cubo vezes o 20, nós vamos chegar ali a 160. Então, eu tenho 160 dividido por 3. Tá? Então, esse aqui é o valor que nós achamos nessa primeira conta. Menos. Agora, você consegue perceber comigo que aqui, ó, 600 vezes 0 é 0. 0 ao cubo vezes 20 dividido por 3. Tudo isso aqui tende a 0. Então, eu sei que o resultado desta conta aqui vai dar um 0. Então, o que me interessa para resolver é só essa primeira parte. Então, ali eu vou ter o quê? Vou ter a minha divisão. Então, vou ter 1.200 mais 160 dividido por 3. Lembrando que embaixo do 1.200 existe o número 1, então vou encontrar o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é o próprio 3. 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 1.200, 3.600. Mais 3 dividido por 3 é 1, vezes 160, 160. Aí nós chegamos então ao nosso cálculo, né? Então, 160 mais 3.600, nós vamos ter um resultado aí de 3.760. Se eu pegar esse valor e dividir em 3 partes, eu vou chegar a um valor de 1.253,33 centavos. Ou seja, nesses 2 anos, esse aqui vai ser o valor da manutenção do veículo. Quero só chamar a atenção ao detalhe aqui, ó,
que nós já havíamos feito essa conta, né? Então, se eu somar aqueles 646,67 mais os 606,67, o resultado vai dar um valor, por causa dos arredondamentos aí, né, vai dar um 34 no final, mas o resultado é 1.253,33 centavos. Esse é o valor correto. Então, se eu usar esse procedimento ou simplesmente tiver somado os dois, o resultado estaria certo. Agora, vamos resolver então esse outro aqui. Calcule o custo de manutenção desse veículo do 2º até o 8º ano de uso, tá? Então, do 2º até o 8º ano de uso. Esse é o valor aí que nós vamos ter que determinar. Pois bem, então vamos lá. Só vamos colocar aqui a nossa fórmula, porque nós já fizemos o seu valor, né? Então, aquele M em função de T, o custo de manutenção, já fizemos a derivada, a integral, só vamos pegar aqui a formulazinha, 600T, então tenho lá, 600T mais 20T elevado ao cubo dividido por 3. Agora, nós vamos pegar o limite superior e o limite inferior. Qual é o limite superior? Bom, o limite superior é 8, é lá o 8º ano. E qual é o limite inferior? O limite inferior é 2, porque vai do 2º até o 8º ano. Então, se eu pegasse aqui, só vou puxar aqui para a gente ter uma visão mais interessante. Então, o que eu estou querendo saber agora é toda esta área aqui, ó. Tá? O primeiro e esse 2º ano, eu estou englobando todo esse meu valor total aqui. Só voltar. Então, eu quero aqui do 2º ano até o 8º ano. Estou querendo saber todo esse valor. Tá? Pois bem, vou descobrir essa área. Descobrindo essa área, eu descubro qual é o valor total aí que eu preciso saber. Tá? Então, vamos lá. Então, agora é só substituir, né? Eu vou substituir aí esses valores e vou encontrar todo essa cálculo total da manutenção do veículo. Então, eu tenho lá 600 vezes. Lembram? A gente começa pelo limite superior. Então, 8 mais 20 vezes, vou colocar aqui 20 vezes o 8 elevado ao cubo dividido por 3. Menos, agora eu vou pegar aqui os 600 vezes, substituir pelo limite inferior, que é 2, mais o 20 vezes o 2 elevado ao cubo dividido por 3. E agora só vou resolver essa conta, e resolvendo essa conta eu descubro o total que ele vai ter de custo de manutenção. Então é uma equação aqui que nós vamos resolver passo a passo. Então vamos lá? Agora vamos fazer continhas, né? Então 6 vezes 8, 48. Então aqui eu vou ter
4.800 mais 8 elevado ao cubo, 512 vezes o 20, tudo isso dividido por 3, nós vamos chegar aí a um valor quebrado, né? Então vamos verificar o que a gente pode fazer aqui, ó. 8 elevado ao cubo vai dar 512. 512 vezes 20, vamos colocar aqui, 10.240, tudo isso dividido por 3, menos, tá? 2 vezes, aqui vai dar 1.200, mais, aí a gente já fez essa conta, né? 2 elevado ao cubo, 8, vezes 20, 160 dividido por 3. Por 3. Então, agora, mais continhas. Então, eu tenho ali 4.800, mais 1.240, menos com mais é menos, então menos 1.200, mais com menos é menos, 160 dividido por 3. Aqui também dividido por 3. Juntando aí os valores, vou juntar então o 4.800 com o menos 1.200. Eu vou ter 3.600. Agora eu vou juntar esses dois valores, como eles têm o mesmo denominador, então eu deixo o mesmo denominador, aqui 3. E eu pego o 10.240 e diminuo de 160. Vai dar um resultado de 10.080. Como 10.080 é um múltiplo de 3, então dividindo por 3, eu chego aí 3.600 mais 3.360. Então, este custo vai dar 6.960 reais, certo? Só que aqui, com certeza vocês já viram isso, mas eu não tinha percebido logo no início. Mesmo fazendo aqui, ó, eu acho que nós vamos precisar acrescentar esse azul, esse valor azul, porque é do segundo ano. Aqui já, primeiro ano, já estamos no segundo ano. Então, na verdade, o que nós temos que pegar? Nós temos que pegar mais esse pedaço aqui, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ano. Tá? Só tirar a dúvida aqui, ó. Nós temos aqui segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo ano. Então, eu preciso somar essa parte azul. 646,67 centavos. Então, tem que juntar aqui o valor. 646,67 centavos. Eu acho que agora fica mais bonito, ó. Aí sim. 6.960 mais 646,67. Agora nós chegamos ao valor final. 7.606,67 centavos. Pronto. Esse é o valor do segundo até o oitavo ano, o custo de manutenção.